Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor de Química, Alexandre Borges, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí? Estudando muito? Que bom, espero que estejam mesmo, né? Então, a nossa aula de hoje é um assunto importante que fala da questão da análise imediata, da interação de substâncias e de como separá-las. Aí deve se perguntar aí, né? Por que esse cara aí está falando para mim que separar é importante? Então vamos tentar ir para um contexto mais da sua realidade. Você observa que atualmente a coleta de lixo é seletiva. Você não sabe separar o que é composto orgânico, o que é um plástico, um polímero, o que é retornável, não é? Quando isso for lá para o sistema do aterro, né, isso vai misturar e vai causar impacto ambiental. Para você ter ideia, os primeiros plásticos que foram no mundo fabricados estão no ambiente em algum lugar aí. Uma das questões ambientais importantes é a garrafa PET, plástico, que está em alto mar hoje. É uma questão importante e problemática, né? Quando você pega óleo e descarta na pia, isso é errado. Depois, para separar isso, é complicado. Quando você pega, por exemplo, inseticida e joga no vaso, isso vai para o ambiente e separar isso depois não é fácil. Então, observe a importância que a química tem, a importância do profissional químico para poder tentar despoluir, sobretudo a água, né? Porque o ar é meio complicado, né? O ar vai para aí, de alguma forma o ambiente se ajusta. Mas quando você vai tomar uma água, por exemplo, a da estação que tratou a sua água aí, era uma água suja, era esgoto. Nesse esgoto tem o quê? Você tem resto de fezes, de urina, você tem aí resto de medicamento, resto de inseticida, animais mortos, você tem aí de repente sangue de frigorífico, de matadouro, você tem de repente corantes de indústria têxtil, você tem aí rejeito de metal pesado. O que acontece então? Isso tem que ser separado. Quando a água entra na estação que vai processar esse material, essa água suja que entra recebe o nome de afluente. Então, afluente entra e o efluente sai. A estação vai ter que pegar essa água e remover tudo que está de ruim nessa água para poder potabilizar. E ao potabilizar essa água, olha a importância. Estudos apontam que regiões ou pessoas que tomam água de qualidade, a quantidade de doença cai drasticamente. Você quer eliminar ou reduzir a mortandade infantil? Um princípio é água tratada, água boa, água de qualidade. Então isso para nós é uma questão importante para você poder entender o mundo que o cerca, ok? Então, pergunta, substância. O que vem a ser substância? Substância é interação de átomos. Então, tem substância simples e composta. Uma substância simples é do tipo gás nitrogênio. Então, por exemplo, temos aqui o gás nitrogênio. Interessante, né? Porque esse nosso ar aí, muitas pessoas imaginam que nesse ar nosso tem só oxigênio. Ainda bem que não. Porque se tivesse, vou te contar uma coisa, ia pegar fogo em tudo. Porque o oxigênio é aquele cara que alimenta a queima. O oxigênio é o comburente. Então, desse nosso ar, 78% é do gás nitrogênio. Do gás oxigênio, são 21%, que vai somar um total de 99%. Uai, professor, e aquele 1% restante? Aquele 1% vai ser ozônio, CO2, poluentes atmosféricos, né? Então, 78% do nosso ar é nitrogênio. Ainda bem que porque o nitrogênio é um gás inerte. Ele não vai oxidar nosso corpo, ele não pega fogo, ele não reage com água, é um gás inerte. Que bom que tem esse gás. Então, a proporção desses gases aí para nós é ideal. Né? Agora a pergunta é, que processo você usa na sua casa para poder separar? Então, lá na indústria, lá na química, a linguagem do químico chama isso de análise imediata.
consiste em processos físicos de separação de misturas. Então, a primeira separação chama-se catação. O nome é sugestivo, né? Catação é o ato de catar. Então, quando você vai pegar lá um feijão, por exemplo, e vai catar pedrinhas do feijão, isso é um processo de análise imediata. Quando você pega, por exemplo, lá o cara que no Brasil colônia ia lá pegar ouro, ele pegava lá o cascalho, tirava a parte mais leve e com a mão ele ia procurando lá o ouro e catando. Ou quem extrai esmeralda, ou diamante. Então, parte desse processo era a catação. A catação é você pegar ou manualmente ou com uso de pinça. O segundo processo é a peneiração. Isso também usamos no dia a dia, né? Quando você quer separar dois sólidos de tamanhos diferentes, a peneira é o ideal. Entretanto, o químico tem uma peneira especial, que não chama peneira, chama tamiza. Então, para nós, peneirar é tamizar. Peneiração é tamização. Quando você vai fazer lá uma tapioca, por exemplo, né? Você pega lá o polvilho e passa na peneira. Para quê? Para você deixar o tamanho igual, para aquela coisa que está destoando do tamanho ficar separado. Separar areia de cascalho. Então, peneiração é um processo muito usado na construção civil e na indústria. Outro processo também que você deve conhecer no dia a dia é a ventilação. Você pega lá o amendoim, né? Você torra o amendoim. Aí você pega a casca dele e faz assim, a casca solta, e você sopra a casca. Então, essa ventilação é você usar a corrente de ar para separar o cara que é mais leve. Então, a indústria faz também. A indústria, o arroz chega lá com casca, eles tiram a casca do arroz, tudo mecanizado, né? Depois vibram esse arroz e essa casca sai. E assim, com soja, com amendoim e assim por diante. Outro processo é a filtração. A filtração é interessante. As pessoas pensam que filtração faz milagre, não faz. Filtração é você pegar a água do mar, por exemplo, aí você põe aquele filtro de café, né, de papel e passa a água do mar. E acha que o sal fica limpo. Não, aí não, é milagre, né, gente? Se fosse tão fácil assim, seria ótimo. Não é assim. Filtração, ela só vai reter ou moléculas que são muito grandes ou aquela parte que não está dissolvida. Então, exemplo, você pega o café, vai fazer o café. O café é interessante, né? Porque o café do pó tem duas partes. Tem uma parte que dissolve em água e uma parte que não é solúvel em água. Aquela parte que fica presa no filtro, aquela borra do café, aquele resto da borra do café, aquilo não dissolve em água. Quando você passa água quente no pó, o café sai com uma parte do pó que é solúvel. Aquela parte que não dissolve ficou presa no filtro. Então, quando você pega uma estação que trata a água, a filtração é importante. Você vai reter partículas sólidas não dissolvidas. Entretanto, temos hoje filtros de alta eficiência. Ultrafiltros, né? Um desses filtros é o filtro de carvão ativado. Esse carvão ativado retém moléculas na sua superfície. É comum você observar reportagens sobre o uso de arma química ou uma guerra, usam uma máscara contra gás. Aquela máscara, dentro daquela máscara tem um carvão em pó ativado que retém partículas de gases que poderiam ser, no caso, tóxicas ou armas químicas. Então, existem filtros hoje de alta eficiência, né? Mas o filtro, em geral, ele retém a parte que não está dissolvida. Um outro processo importante também é a decantação. A decantação consiste em você deixar o material em repouso para que o particulado sólido vá para o fundo. Se você pegar uma água suja, por exemplo, e deixá-la em repouso, aquele particulado sólido vai tender a ir para o fundo. Isso é decantação. Se você tiver a oportunidade de visitar uma indústria ou uma estação que trata água, né, que eu chamo de ETAs, né? As ETAs são estações que tratam água. E as ETs, ETE, são estações de tratamento de esgoto. Lá tem os grandes tanques de decantação. Esses tanques, eles põem lá um coagulante, uma substância química, que chama-se sulfato de alumínio, que vai agregar sujeira e vai decantar. Então, decantar se deixar em repouso. Exemplo, você pegar uma amostra de sangue, vai fazer lá um exame de sangue, um hemograma completo.
Aquele recipiente que eles guardam o seu sangue é um tubinho de ensaio. Aquele tubo de ensaio vai para um aparelho que chama centrífuga. O tamanho já é padrão. Ele vai ficar girando ali, girando, para que o sangue separe a parte sólida do plasma sanguíneo. Observe o plasma no nosso sangue, 55% dele é de plasma. Observe o quanto a água é importante. A água compõe 55% do nosso sangue. Então, se você beber pouca água, até o percentual de plasma tende a cair. Isso torna o sangue mais viscoso. Esse também é um processo importante. Esse sistema todo aqui recebe o nome de destilação. Aí você deve ter visto no seu material aí, né, no seu livro, professor, eu vi lá 2 sistemas de destilação, um denominado simples e o outro fracionado. Vou mostrar os 2 e também quais são as diferenças. Vamos pegar o exemplo aqui então da água do mar. Se eu quiser pegar a água do mar, eu tenho lá o seguinte: o ponto de ebulição da água corresponde a 100 graus Celsius. Aqui é o ponto de ebulição da água. A temperatura de ebulição dos sais de cozinha lá em geral é de 1490 graus. Um pouquinho sais de um modo geral. O sal que predomina, no caso aí, é o cloreto de sódio. Quando você também observa lá salinas, se pegar o Brasil, um país grande, rico, produz muito, né? O Brasil é um país incrível, produz o que você quiser, que planta dá. O Brasil é um produtor de sal importante. Mas a pergunta é, onde é que se extrai sal? Bom, região litorânea, perto do mar. Onde mais se extrai sal no Brasil é a região de Mossoró, Rio Grande do Norte. Já teve também na região de Cabo Frio, né, região dos lagos lá do Rio de Janeiro. Então, de Cabo Frio, tem aquela empresa famosa de sal, a marca mais famosa, fica ali. Já chegou a extrair 30% de sal em relação ao resto do Brasil. Quando você vai extrair sal na salina, tem que ter uma condição favorável. Em Mossoró, Rio Grande do Norte, tem os fatores que precisam para produzir sal. Que fator é esse? Quente, primeiro. Uma região que chove pouco e uma região que tem ventos constantes. Então, a água do mar lá vai entrar nas piscinas, fica em repouso. Essa água sofre evaporação e o sal fica. Alguns vão me perguntar, por que o sal não vai junto, né? Eu vou explicar. Porque o sal e a água, os sais e a água, tem uma diferença de ebulição gigantesca. A água ferve a 100 graus. Entretanto, a água vaporiza a 20, vaporiza a 30, a 40 graus. Para que esse sal vaporize, tem que estar no mínimo a 1490 graus. Ou seja, por isso que a água vai embora e o sal sofre cristalização, o sal fica no fundo. Eles vão acumular esse sal, depois o sal vai ser refinado, etc. Vai para a indústria, né? De um modo geral. Pois bem, isso aqui serve para isso. Você quer analisar uma água. Vamos supor que tem uma água de um lago. Estão suspeitando que essa água tem metal pesado, né? É muito comum, região de garimpos ou mercúrio. Quer saber se lá tem metal pesado. O químico pega uma amostra de água e vai desmontar isso aí, vai jogar na água. Desmontar como? Com um destilador, a água vai vaporizar, que temos um termômetro. Essa peça aqui chama condensador. A função dessa peça é com que a água no estado líquido volte a gasoso, líquido, vire gasoso e volte a ser líquido. Ou seja, que o vapor da água sofra condensação. Quando o processo terminar, aqui no balão de destilação, eu vou ter tão somente os sais que não entrar em ebulição, só vai embora a água. Destilação simples, pessoal, você usa quando os participantes têm pontos de ebulição bem diferentes. O outro processo, também importante, que é muito usado na indústria petroquímica. Você pega o petróleo e vai destilar o petróleo. Então o petróleo ele vai ser separado numa torre gigantesca que chamam de
torre de fracionamento. Então essa torre, eu vou fazer para você aqui o seguinte. Vamos desenhar a torre nessa figura aqui. Então vamos trocar aqui água. Vai ter água aqui, trocar o sal por etanol. Então se tiver aqui etanol, ele vai ferver a 78 graus. E a água vai entrar em ebulição a 100 graus. Nesse caso, eles vão colocar aqui um aparelho que vai aquecer aqui o sistema, que não vai ser esse fogo indireto, vai ser uma manta térmica. Quando atingir 78 graus, observe, vai subir o etanol. O problema é que a água tende a ir um pouco de água e junto com o etanol. Aí vai entrar uma coisa importante, que é a torre de fracionamento. Vão ter então aqui umas barreiras físicas para poder impedir com que a água suba. Então vai passar por aqui o etanol, vai ficar etanol de cá e água de lá. Por isso temos lá, né, as bebidas destiladas, porque cachaça, uísque, esses produtos são destilados, passam por destilação. A gente vai separar o excesso de água ou de álcool. Ok? Combinado? O que acontece aqui? Quando você trabalha com destilação fracionada, tem que ter um controle rigoroso da temperatura. Destilação simples, onde a ebulição bem distantes. E a fracionada, ficam mais próximos. Então a indústria que fabrica lá na usina etanol tem que destilar esse processo. Ok, pessoal? Então é isso aí. Muito obrigado pela sua atenção, viu? Um grande abraço, até a próxima. Valeu!